Opa, boa noite, pessoal. Povo chegando, acenando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, Paulo. Mari, Fátima, Tarcísio, Ju. Boa noite, gente. Muito bem-vindos a todos. Vamos embora para mais uma live da Quinta de Luz. Coisa boa a gente se encontrando, né? Muita gratidão a Deus, muita gratidão. A Quinta de Luz que possibilita, né? Essa oportunidade da gente conversar. É muito bom. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui se o meu áudio tá bem. Tá aqui, tá bom. Coisa boa. É isso aí. Boa noite, meus amigos. Vamos lá. Como é de costume, né? A gente vai fazer sempre uma oração, porque é bom para tudo na vida, né? Não só para live, mas para tudo na vida. Tudo que a gente começa em comunhão com Deus, em comunhão com um plano maior, sempre possibilita algo melhor, né? Para todos nós. Então vamos fazer aí uma oração. Respira fundo, tranquilizamente. Vamos pedir a Deus nosso Pai que nos abençoe nesta noite, a nós, os nossos lares, as nossas famílias, para que tenhamos uma noite de troca de informações, sempre inspirado por esse plano de amor, que é o plano espiritual, e que cada um aqui, da melhor forma possível, possa acolher aquilo que a gente faz com tanto carinho, né, com tanta dedicação, para trocar informações, para a gente refletir sobre a vida e juntos a gente construir uma vida mais próspera, com mais consciência, com mais amorosidade, né, superando todos nós juntos, unidos, reunidos, as vicissitudes que a vida nos apresenta, como não como um obstáculo, mas como oportunidades de a gente vivenciar os aprendizados que nos são necessários para o processo evolutivo. Então que Deus e os bons espíritos sejam com todos nós essa noite e nos ilumine, que assim seja. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se Deus a ti nos confiou e nos confia a piedade divina, sempre nos rege, nos guarda, nos protege, nos ilumina, hoje e sempre, graças a Deus. Bom, eu quis hoje começar com a oração do Santo Anjo, porque nossos guardiões são tão devotados, né, a todos nós. Em gratidão a gente sempre mantém da melhor forma possível essa conexão. E também pedir a Deus que os inspire, os ampare, que igual a nós eles são espíritos, só que estão mais adiantados, nos servindo de ponte nessa grande obra que é esse processo evolutivo do qual a gente se encontra aqui encarnado, né? Beleza, vamos lá. Olha só, hoje é uma live que, sinceramente, mais do que todas as outras, eu gostaria que durasse 2 horas no mínimo, mas o Instagram só possibilita 1 hora. Por quê? Porque é uma live que vai pegar tudo que a gente vem falando sobre magnetismo, a lei do magnetismo, né, nessa comunhão com o espiritismo, nos ciências irmãs, como disse nosso codificador Allan Kardec, e tem tanta coisa bacana que nós recebemos a partir do momento tanto que nós publicamos a existência dessa live, né, com a temática da sintonia vibracional, e a gente recebeu uma enxurrada de perguntas maravilhosas, né, que exigiram inclusive o esforço de beber de algumas fontes, porque tem coisa que a gente estuda, né, e termina nem lembrando tanto. E aí foi muito bom, né, receber todas essas perguntas. Eu conversando com algumas pessoas que também são próximas, eu perguntei se eles teriam alguma dúvida, né, sobre essa temática da sintonia vibracional para o nosso cotidiano, porque nas outras lives a gente traz uma parte mais técnica, mas eu sempre tenho o cuidado e o carinho de vincular isso com o nosso dia a dia, que eu acho que é importante, não só conhecer, mas compreender
né, como isso ocorre dentro da nossa perspectiva de vivência. Porque não adianta só a gente saber que existe se a gente não tem esse entendimento, não é verdade? Ter essa aplicabilidade e entender como esses fatos ocorrem na nossa vida. Então, eu não vou me alongar muito nisso não, porque tem tanta coisa boa para falar hoje. Eu estou tão feliz, né, de verdade, em fazer essa live, que comumente, como eu faço um roteirozinho para não me perder, e hoje eu tive que fazer de verdade, porque as perguntas que vocês mandaram estão muito instigantes. E de fato vai tocar, não tenho dúvida nenhuma, o coração e a consciência de um bocado de gente que vai assistir. E espero que vocês acolham, né, as palavras que eu estou trazendo, né, enquanto alguém que estuda, alguém que procura conhecer, mas que não detém nenhuma verdade. Eu sempre tenho esse cuidado de dizer aqui que tudo que a gente traz enquanto diálogo, né, são perspectivas sobre a ótica de quem fala, né? E aí a gente conta com o discernimento, conta com a compreensão de quem escuta, né, para refletir sobre tudo isso que a gente vem trazendo enquanto conteúdo, todos nós, né, porque é respeitoso, porque verdade absoluta a gente está muito longe de existir, né, muito longe de chegar nela. Ela existe, mas a gente está ainda muito longe, porque a nossa compreensão da vida, o nosso plano de consciência que a gente vivencia aqui na Terra, ainda é de um mundo de provas e expiações, é uma escala ainda muito no início, né, da sua fase evolutiva. Então a gente está muito longe de saber a verdade absoluta das coisas. Então a gente tem todo esse respeito, essa ética, né? Uma palavra que João gosta muito de dizer, cosmoética, porque nos envolve com um grande todo, tá? Para que a gente possa oportunizar uma troca de informações e cada um, a partir disso, pegue aí o fio da meada e vá tecendo esse novelo aí para ir buscar mais informações, tá? Mas tem muita coisa bacana hoje, né? Uma coisa que é fato, que eu queria de verdade iniciar hoje, com algumas considerações que todos nós do corpo dirigente a gente vem chamando a atenção para que a nossa perspectiva de vida comece a ter um novo olhar, ou um novo no sentido de quem não teve acesso, e para quem teve acesso, o que a gente vai falar agora, que reforce essa perspectiva de entendimento sobre a vida, tá? Vou colocar aqui a minha pautazinha para que a gente possa acompanhar. E assim, alguns fundamentos eles precisam realmente ser melhor entendidos e compreendidos por todos nós, para que a formação do nosso discernimento, enquanto a gente traz as bases das ciências do espiritismo e do magnetismo, ela tenha realmente consistência. A primeira delas, que eu acho que é a mais importante de todas, que a gente vem batendo isso aqui direto, é a consciência que nós somos espíritos vivenciando uma experiência pedagógica num plano material, ou seja, nossa essência não é material, nossa essência é espiritual, tá? E a gente, por meio de múltiplas reencarnações, a gente vem constituindo os nossos saberes através do empirismo e através do que a gente desenvolve do intelecto nos estudos, né? Desde a nossa essência lá atrás, simples e ignorante, como Deus nos criou, até o dia de hoje, estamos aqui reunidos com uma capacidade de discernimento, de conhecimento muito grande. Mas se a gente não tiver essa consciência que nós somos o espírito em essência, muitas das coisas que ocorrem no nosso cotidiano, as nossas vivências, elas terminam ficando muito limitadas, né? E às vezes a gente sofre por não ter essa percepção, ou por não lembrar dessa percepção. Então é importantíssimo que isso fique muito vívido no nosso dia a dia, na nossa consciência, que nós somos em essência espíritos, vivenciando uma experiência pedagógica, né? No caso, no nosso planeta Terra, certo? E essa percepção, ele precisa ser bem discernida com a nossa realidade. O segundo entendimento que eu trago, que eu já falei, que é a questão da pluralidade das existências. Então, enquanto espírito, tá? Ele desencarna, certo? Volta para o plano espiritual, continua na sua vida, porque o espírito não morre. Quando morre a estrutura física corporal,
essa sim, tá? A gente se desprende do corpo físico, vai para o plano espiritual, depois a gente retorna para cá enquanto for necessário, porque existe um limite de acordo com o processo evolutivo, que a gente vai falar mais sobre isso, inclusive João vai trazer, acredito que na próxima live, muitas dessas questões. E aí eu vou só lembrar aqui para que a gente tenha essa consciência, tá? Da pluralidade das existências. E isso é importante para o que eu vou falar com vocês hoje, porque sabedouros que nós temos de vidas anteriores, tá? E nós chegamos até aqui na estrutura que cada um de nós vivenciamos na nossa vida, então a gente tem uma percepção mais ampliada de tudo que ocorre conosco. Não fica aquele vazio, né? Por que isso aconteceu? Tá? Tudo tem um propósito. Não existe nada de acaso. Não existe acaso. Nós somos regidos por uma consciência divina, Deus, né, que é amor em essência e a inteligência suprema. Então, não existe acaso, né? Existem propósitos. E esses propósitos fazem parte do nosso dia a dia. E ter esta percepção é importante para que a gente não fique com lacunas, né, de dúvidas nas nossas vidas, né, e questionamentos para que a gente possa seguir com fluidez, né, tudo aquilo que se apresenta para nós, tanto bom quanto ruim, para que a gente tenha esse discernimento e esse aprendizado para a nossa vida. Isso parece muito simples para quem é espírita, para quem tem visões espiritualistas, para quem é de outras religiões, mas que comunga desse conhecimento, mas muita gente no cotidiano ainda não tem essa percepção quando ocorrem as coisas no dia a dia. E muitas vezes, tanto, né, no meu convívio social, no meu convívio profissional, no meu convívio familiar, eu escuto muitas abordagens e eu fico olhando, a pessoa ainda não tem essa percepção. E aí a gente explica, até que um dia a pessoa acorda e tem realmente a noção, a percepção do que nós somos de fato, tá? Então, assim, nada do que nos acontece, repito, não existe acaso. Nós não somos vítimas, certo? Mas sim autores de tudo que acontece, tudo que a gente vivencia nessa sequência reencarnatória. A terceira coisa é que a gente vive num planeta que está numa categoria de provas e expiações, tá? Uma tendência evolutiva para a gente ir para um mundo de regeneração, que é o próximo estágio. Mas neste momento a gente ainda se encontra no mundo de provas e expiações, certo? E nesse mundo de provas e expiações, ao meu ver, certo? Ocorre ainda necessidades de aprendizados coletiva, mas são aprendizados individuais, mas de uma coerência coletiva, para que a gente possa se desenvolver enquanto consciência coletiva e assim ascender a escala evolutiva do planeta. Quem estuda o espiritismo a fundo sabe que as pessoas que já atingiram os patamares de seguir no plano evolutivo neste planeta seguirão. Os que não atingiram são expatriados para outros planetas após o seu desencarne, que vão ser similar à sua frequência vibratória, similar ao seu conhecimento, à sua aplicabilidade do seu conhecimento, aquilo que de fato você está, porque nós estamos nessa consciência, mas nós vamos evoluir. Então, três coisas são importantes nisso tudo, tá? Primeiramente, dentro desse plano que nós estamos de muro de provas e expiações. E já que a gente está, como dizem os espíritas, os estudiosos, né, que tem muito acesso ao plano espiritual, né, nessa troca de informação com o plano espiritual, nós estamos nessa fase de transição. Então, muito do que eu vou falar aqui já se faz presente na nossa consciência, mas é importante a gente lembrar e sempre ratificar isso. Primeira coisa, para este plano que a gente se encontra, certo? É ter o conhecimento de Deus. Porque embora para nós, né, que acompanhamos a lives, né, que temos uma consciência nesse sentido, né, seja uma coisa tão clara, tão nítida, mas muita gente ainda não tem consciência que Deus existe, né? Não sabe o que é Deus, quem é Deus, como é Deus, tá? Então, assim, uma das necessidades desse plano terreno, certo? É entender, né, é conhecer e compreender o que é Deus, né, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Conhecer o Deus do amor, que Deus é amor em essência,
né? E também estabelecer essa conexão com Deus. Não é só conhecer, mas a gente manter essa conexão, porque Ele está o tempo todo conosco, né? Mas a gente precisa também estar nessa conexão com Deus. Por isso que a gente ora, por isso que a gente medita, né? E quando a gente vivencia todos os ensinamentos do Cristo, a nossa vida já é uma grande conexão. E como diz a literatura espírita, né? Quanto mais a gente se aproxima, né, da divindade, mais salutar é a nossa vida, né? Mais próspera é a nossa vida. Não é que ela é isenta de problemas, mas a gente tem um olhar mais amplificado, a gente tem um acolhimento mais adequado de tudo que nos acontece, como também as coisas maravilhosas que a vida nos propõe. E quanto mais a gente se afastar, é o contrário. A gente entra em processos de sofrimento, porque a gente perde a conexão, a consciência de tudo que nos ocorre, por que isso nos ocorre, né? E na verdade, para que isso nos ocorre? Não é o porquê, para que nos ocorre. Essa é a grande pergunta, né? Quando as coisas ocorrem. Para que isso me aconteceu? E não por que aconteceu. Por que é vitimização? Aí os terapeutas de plantão que têm muito mais propriedade para falar disso do que eu, como a Alexandra, como o João Luiz, que trazem com primazia, né, esse tipo de abordagem, sempre explanam para o nosso aprendizado. Então, para que as coisas ocorrem? Tanto coisas boas quanto as coisas que nos testam, né, a nossa, vamos dizer, estrutura de consciência, para que a gente possa, através dessas experiências, alçar novos patamares evolutivos. Então, a primeira coisa é Deus, a conexão com Deus. A segunda coisa, a individualidade do espírito. A gente precisa entender que nós somos, cada ser tem sua inteligência, sua individualidade, certo? E através da pluralidade das existências, né? E nos vários mundos habitados, porque a gente, de acordo com cada nível de consciência, a gente vai habitando planos diferentes. Há muitas moradas na casa do meu Pai, como disse Jesus, né? Então, cada consciência vai morar, vai passar um determinado período de aprendizado em cada planeta, conforme a sua estrutura de consciência, tá? Outra coisa ainda na individualidade do espírito é o papel do ego na formação de nossas escolhas, sobretudo na transformação dos instintos e sentimentos. Então, na escala evolutiva que a gente se encontra nesse planeta, um dos nossos propósitos é justamente transformar os nossos instintos em sentimentos. Isso a gente evolui, tá? A gente vai abordar isso com mais propriedade. E a terceira coisa, primeiro Deus, segundo a individualidade do espírito, e a terceira coisa é a vida em sociedade. A importância da convivência social no nosso desenvolvimento intelecto e moral, porque a gente aprende uns com os outros. Se a gente se isola e vai para um canto e passa muito tempo só conosco, que oportunidades de aprendizado nós vamos ter? Muito pouca. Então, a gente demoraria muito tempo para o processo evolutivo se estabelecer em nós. E aí Deus, sabiamente, nos coloca em convívio social para um contribuir com o outro. Alguns são referências, das quais a gente aprende, a gente gosta daquilo, a gente admira aquilo e passa a tornar aquilo também um hábito na nossa vida, trazendo aquilo para a nossa consciência. Outros são interferências. São pessoas que aparentemente a gente chama de pessoas problemas, né, que nos causam problemas, mas aquilo tem um propósito, nada nos acontece ao acaso. Lembra? Eu comecei falando hoje sobre isso. Então, esse propósito dessas pessoas nas nossas vidas são para que a gente aprenda e desenvolva as coisas que não estão ainda amadurecidas dentro de nós. Então, todos que estão na nossa linha de contato têm um propósito. E o propósito maior é, através do convívio social, a gente se desenvolver, né? Se desenvolver enquanto coletividade, mas sempre permanecendo a importância da nossa individualidade. E uma das coisas fundamentais dentro desse desenvolvimento social é a gente poder trabalhar a eliminação do orgulho e do egoísmo, que são duas chagas da nossa sociedade, certo? Produzindo, a partir do momento que eu sobreponho, né, as fragilidades que o orgulho e o egoísmo nos impõem enquanto conduta, enquanto comportamento, é constituir o conceito verdadeiro de humildade e de caridade. Tá? Então,
a partir usando o que eu falei, tanto no convívio com pessoas que nos são referência e pessoas que nos são interferências, eu tenho uma ótica sobre tudo aquilo que me ocorre e eu tenho a oportunidade, através desse convívio, de desenvolver a humildade e a caridade mediante cada aspecto relacional, que pode ser vastos. Porque a caridade ela não só se faz material, a caridade ela se faz de diversas formas. Hoje em dia, sobretudo, a gente vivenciando esse momento complexo, né, que nós estamos, tá? A caridade do ouvir, do acolher, do não julgar, ele se faz tão importante, gente, tão importante, tá? E é interessante que essas três perspectivas que a gente traz aqui, enquanto início de uma reflexão, ela coaduna com aquela live que nós falamos aqui sobre as leis morais, né? Que o Kardec, um grande pedagogo, ao desenvolver, né, a forma de expor a codificação para a gente, trazendo o conteúdo das leis morais, ele dividiu da mesma forma esse raciocínio. São os três grupos de leis, que o primeiro é as leis que tratam da relação do homem com Deus, né, a divindade, as relações do homem consigo mesmo e as relações do homem com o seu semelhante, com a sociedade. Então isso tudo faz muito sentido, não é verdade? E aí, a partir de toda essa perspectiva de informação que eu trago agora, a gente vai poder entender, certo? Um pouco melhor as perguntas e as respostas que nos foram colocadas, né, em função dessa live, que é o exercício da sintonia vibracional. Dentro da lei do magnetismo, a gente aprende que os simpáticos se atraem. Nós aprendemos que nós somos emissores e captadores de energia, né? Então, informação através do pensamento é uma fonte de energia que a gente capta. A gente vive aqui, todos nós, nesse planeta, num mar de ondas, né, magnéticas, que são informações que percorrem o orbe o tempo inteiro, produzido por nós, e aí mediante a sintonia, ou seja, o nível de consciência de cada um, a gente vai captando, certo? E a captação pode ser instantânea, eu posso pegar aquela ideia, certo? Mas se não tiver sentido para mim, eu descarto, ou eu posso captar e trazer aquilo para uma constância na minha vida. Então a gente tem que ter muito cuidado, e eu vou falar muito hoje aqui, lembrando o nosso Mestre Jesus, a questão do orar e vigiar, né? O orar é no sentido da gente estar o tempo todo buscando uma consciência plena, né, dos nossos valores em convergência com o que ele nos propôs, né? E o vigiar é a gente ter cuidado, né, porque tudo começa através do pensamento, com que as coisas que a gente está captando ou a gente está criando. Porque nas duas formas nós temos muitas responsabilidades, individual e coletiva, tá? Então a primeira pergunta, veja, só pergunta maravilhosa, gente. Quero demais agradecer, sabe? Eu não vou dizer os nomes porque não me permitiram dizer assim. Não disseram que não dissesse, né? Mas quando é aqui na live, eu normalmente digo que a pessoa expõe, mas como a maioria foi, né, através de mensagens, então ninguém disse assim, pode falar que sou eu. Então, por uma questão de respeito, eu vou ocultar o nome, mas isso pouco importa nesse momento. Primeira pergunta, existe alguma outra forma de entrar em sintonia vibracional com outra pessoa, não só através do pensamento? Veja, tudo que a gente fala que começa no pensamento, né? E aí a pessoa fez essa pergunta maravilhosa, se existem outras formas da gente manter uma conexão, de fazer essa sintonia, certo? Vibracional, fora o pensamento. Tem sim, tá? A resposta é sim, né? Então, através de emoções, através de sentimentos, através do contato físico, né? Seja ele desde um carinho até uma relação mais íntima, tá? Mas se a gente analisar emoções, sentimentos, contatos físicos e outras possibilidades de sintonia, tudo vai passar pelo pensamento. Porque a partir do momento que a gente age como um ser racional, eu vou discernir. Então, a partir do momento que eu discerno sobre alguma coisa, o que é que vai acontecer? Eu vou pensar, eu vou produzir, certo? Um juízo de valor, né? De uma intenção. E aí isso é energia.
E a qualidade dessa energia vai ser proporcional a esse juízo de valor. Tá? E assim, não vamos entrar no dilema de não julgar. Não estou falando disso. Eu estou falando aqui, para a gente poder agir, nós fazemos escolhas. E para fazer escolhas, a gente julga, né? Se aquilo é certo ou é errado. É neste sentido que eu estou falando, não de julgar o outro, tá? Mas de julgar se aquilo nos é próprio, certo? Ou não. E muitas vezes a gente acha que está agindo de forma tempestiva, né? Impulsionado, às vezes por uma raiva, às vezes por alguma outra motivação, que a gente acredite que não discerniu sobre aquilo, mas o nosso pensamento ele é fração de milésimos de segundos. Então, mesmo naquele momento que a gente julga assim, eu fiz sem pensar, certo? Em algum momento startou um pensamento que fez a ação, né? Embora a complementariedade da ação, a sequência da ação, ela não foi pensada, raciocinada, discernida, mas o início da ação houve um pensamento, né? Então tudo passa pelo pensamento, né? Então agora a apropriação dessa sintonia, a gente vai falar mais um pouco em uma outra pergunta que complementa essa, ela depende da intensidade. Aí a gente vai explanar um pouco mais, mas eu adorei essa pergunta, certo? Porque de fato não é só o pensamento que a gente atrai. O pensamento é onda, é força, é magnetismo, certo? É energia, né? E a gente se vincula através disso, tá? Eu tive a sorte de conhecer pessoas, porque a sorte no sentido, né? Porque também sorte não existe. Não existe acaso, não existe sorte. Né? Existe tudo propósitos e condições divinas sobre a nossa vida. Aí a gente fala só com uma questão de dialético, né, coloquial comum, cultural. Né? Então, assim, eu tive a grata oportunidade de conhecer pessoas que conversavam através da mente, trocavam informações através da mente. Né? Alguns de pouca densidade e outros de grande densidade, de a gente escrever texto na hora, a pessoa ler, mentalizar para outra pessoa repetir aquilo que a gente acabou de falar, sem câmera, no ambiente aberto, né? Enfim. Né? Mas tem também aquelas de pouca densidade, que normalmente um casal, quando tem muita intimidade, um olhar, né, ele já capta a energia do outro. Né? O olhar ele é a janela da alma, né, como a gente diz. Então, passa muita informação, mas na verdade, o olhar ele estabelece uma conexão, mas a conexão da informação ela vai de mente a mente. E assim como se comunicam os espíritos, né, através do pensamento. Né? Não conversam, eles pensam. É mentalização, é vibração. Uma outra pergunta maravilhosa, certo? Maravilhosa, tá? Que fez aqui. Essa mesma pessoa foi: as pessoas que mantêm relações sexuais, né, nesses contatos, né, um dos contatos que agrega, né, que sintonizam as pessoas, que conectam as pessoas durante as pessoas que mantêm relações sexuais se mantêm conectadas durante algum tempo, não é? Isto tem a ver com a vibração energética. Ó, que pergunta bacana, tá? Muito apropriada. Olha, tem uma frase que faz muito sentido para mim. Eu não sei se vai fazer sentido para vocês. Que eu li já faz algum tempo e eu escutei recentemente. E como nada é por acaso, isso veio para lembrar, para poder trazer hoje aqui. Pelo menos isso é que eu acredito. Que diz o seguinte: o sexo, ele foi feito para o ser, e não o ser para o sexo. Né? Então é uma frase que, se a gente filosofar em cima dela, já diz muita coisa. Né? O sexo pode ser um instrumento de amor, claro, sem que o amor seja o sexo. Né? E aí, assim, uma pergunta é, né, se as relações sexuais nos mantêm conectados por algum tempo com outra pessoa. Eu gostaria de lembrar que a energia sexual é a energia mais forte que existe no corpo humano. Né? Pois ela é a fonte criadora, inclusive, da vida. Né? E o ato sexual, durante o ato sexual, existe uma descarga hormonal e energética, né, imensa, mas imensa mesmo. Nossas células recebem, nosso corpo, nossos órgãos, recebem uma descarga, né, muito forte, tanto hormonal quanto energética, vibratória. E aí o nosso campo eletromagnético, ele, do mesmo jeito que o corpo físico faz essa conjunção, as nossas energias também entram em conexão, tá?
E o que vai definir, né, porque não existe uma regra, tá? Mas o que vai definir a força, né, desta conexão é a intenção. Isso inicialmente, tá? Inicialmente. E quando essa conexão se instala, né, por meio dessas sintonias, e assim, a gente se atrai pela outra pessoa por algum motivo, né? Então já existe um propósito ali, já existe um sentimento, já existe um interesse, né? Então já existe algo que eu, né, emito em mim em convergência com outra pessoa. E quando a gente encontra o retorno é porque a pessoa também está nessa mesma perspectiva. Vamos entender dessa forma para ficar mais fácil o exemplo. E aí já começa a energia, né, dessa troca e a conjunção através do ato em si, certo? E aí, nessa troca de energia, sabe, mediante a intenção, durante tanto na conquista quanto no ato, vai definir um nível de densificação do nosso campo eletromagnético, do nosso campo vibratório, dos nossos fluidos que vão entrar nessa conjunção. Tem pessoas que usam do expediente, né, do sexo, né, cada um sem nenhum tipo de julgamento, eu estou falando de energia, né, de uma forma sem nenhum vínculo sentimental e com um volume, né, com várias pessoas. E tem pessoas que usam, né, de uma outra forma, né, de uma forma mais sutil, tá? E também com um parceiro ou mais de um parceiro. Né? Tudo depende do sentimento, da intensificação, certo? Então, o que está dentro da tua consciência, o que está dentro da tua perspectiva, né, emocional, é o que vai definir se ela está mais sutilizada ou mais densificada, certo? Isso sem nenhum julgamento de valor, tá, gente? Isso aí é meramente uma ciência, certo? Uma ciência magnética, a lei do magnetismo. E aí, cara, veja, se você tem essa relação e essa relação perdura, ótimo, que vai se robustando, vai se estruturando, vai se fortalecendo os vínculos vibratórios, energéticos, fluídicos entre essas duas pessoas. Mas se aquilo ali foi só um instante, certo? E você, no outro dia ou no mesmo dia, enfim, você se afasta daquela pessoa e não traz aquela pessoa com você na mente, certo? No pensamento, no seu sentimento, na emoção, rapidamente aquele laço ele vai se desfazendo. E esse rapidamente eu estou falando dentro de uma perspectiva de explicação, porque não é assim. Mas entendemos desta forma. Então, se a pessoa tem uma relação, certo? Que terminou e não pensa na outra, então aquilo vai se desfazendo, certo? Desde que também a outra não pense nele, porque houve uma ligação. Mas se a outra ficar com um pensamento intermitente na pessoa, esse laço ele perdura, ele demora a se desfazer, né? Do mesmo jeito, você acabou a relação, mas no outro dia você comenta, você lembra, né? Você fica com aquela energia no pensamento, né? Se gostou, se não gostou, enfim, mas que você fica alimentando de situações o seu pensamento, a sua consciência, você está vinculado àquela energia feito um cordão, só para a gente entender. Não houve uma conexão, né? Então fica o laço energético entre as duas pessoas. E aí o que acontece? Você começa a alimentar aquela energia e ela continua vívida, certo? E isso pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa também não boa, dependendo de quê? Do nível, da qualidade do teu pensamento, do seu sentimento, certo? E a intensificação, a intensidade vai depender do que você gera enquanto qualidade, vamos chamar assim para não ter uma palavra melhor que me chega agora, mas uma qualidade moral, certo? Então, se você entra numa perspectiva bacana, ótimo, mas se você não entra numa perspectiva bacana de sentimento e emoções, isso é uma coisa deletéria, pensamentos degenerativos, viciosos, danosos, você vai impactar outra pessoa e vai se impactar. Que é aquela velha máxima, quando eu vou jogar lama em alguém, a primeira pessoa a se sujar somos nós. Do mesmo jeito, se eu for fazer uma oração para alguém, a primeira pessoa a se beneficiar sou eu, porque eu entro num campo de vibração elevado, sutil. Então, eu me beneficio daquilo, mesmo
eu estou fazendo aquilo em prol do outro, né? É a lei, é uma lei natural, é uma lei da ciência do magnetismo, certo? Agora, veja só, quando os dois, certo, não querem essa ligação, certo? Tiveram só a relação sexual, que é o foco da pergunta, e as pessoas se afastam, então ele vai se dissipando rapidamente, né? Desde que você não carregue, tá? É importante lembrar, certo? Uma coisa muito interessante, né? Que quando a gente fala, né, da questão dessas ligações, nós que temos a oportunidade de vivenciar o trabalho na desobsessão, né, numa casa espírita séria como é a Quinta de Luz, nós já tivemos N oportunidades de conviver com pacientes e com entidades espirituais que ficaram presas, certo, em processos obsessivos, tanto porque tiveram ligações sexuais ou porque participaram, né, porque naquelas duas pessoas, mediante a qualidade, né, das emoções e sentimentos que não foram qualidades morais elevadas, o que é que aconteceu? Não é sintonia vibracional que a gente está estudando, que a gente está conversando, a gente não atrai o semelhante, então eles atraíram, certo, entidades espirituais de mesma frequência, que se instalou e ficou ali, ó, acompanhando aquelas pessoas. E aí, veja só, se é um ato aonde você está numa densificação, certo, de sentimentos e emoções contrárias ao bem, vamos chamar assim, que eu estou sendo bem polido mesmo, né? Que qualidade de espíritos você atraiu, né? Então, assim, a gente vai, o paciente vai na Quinta de Luz e a gente faz toda uma orientação, a gente faz a análise, a gente faz a investigação, a gente traz esses espíritos, fazendo toda uma contextualização doutrinária, certo? De convencimento, de despertar de consciência, né? E logrando bastante êxito em tudo que a gente faz, graças a Deus, porque a gente faz com muito amor no coração, com muita verdade e com amparo de uma casa totalmente estruturada, baseada, né, no amparo do plano maior, né, dos espíritos de luz, e a gente consegue lograr esse êxito, porque é um trabalho coletivo entre o plano espiritual e o plano físico. E aí a gente faz essas doutrinações e essas conversas, então a gente já teve N oportunidades de ter casos assim. E aí o que é que eu posso falar? Vamos dividir, certo? De que forma a gente pode quebrar esses vínculos, trazendo 3 níveis, tá? Um nível mais leve, um nível moderado e um nível mais denso. No nível mais leve, vamos entender que o padrão vibracional, certo? Você quebra através do orar e vigiar. A partir do momento que você toma cuidado com seus pensamentos, não se vincula mais àquela pessoa, né? Você não tem mais nenhum sentimento, nenhuma emoção e nem age em nada que lhe devote a atenção àquela pessoa, certo? Orar e vigiar, certo? É só manter o pensamento em alerta e uma oração para você haver uma equilibração, tá? Agora, vamos para um nível intermediário, certo? Numa conexão mais densificada. E aqui a pessoa sozinha, através de oração, né? O tempo passou, certo? E a pessoa não consegue se desvincular. E lembre-se, esse vínculo ele se estabelece através da intensificação, né, das emoções que foram divididas ali, e ela pode perdurar se uma das partes mantiver essa conexão acesa, essa conexão ainda em evidência, tá? Mas você não quer, e a pessoa quer, né, mas continua ali, porque você abriu uma brecha, você teve uma relação, você teve uma troca fluídica muito forte, né? É a energia mais forte que existe no ser humano. Né? Então, o que é que a gente recomenda para isso? O tratamento da fluidoterapia, de passes magnéticos, ou seja, o trabalho que venha a atuar no nosso campo magnético, nosso campo perispiritual, para que a gente faça de fato o corte desse vínculo através das aplicações magnéticas, né? Através dos tratamentos espirituais, tá? Então, esse aí é no nível intermediário, certo? Agora, se é você que está mantendo a ligação, né, vibracional com aquela outra pessoa, mas que você não quer isso, mas não consegue se livrar, porque acontece também.
Às vezes você fica com aquele pensamento renitente ali naquela pessoa, faz, poxa, eu não quero mais, mas eu não consigo me desvincular, tá? Então, nesse nível intermediário, a gente recomenda buscar um apoio através de uma terapia, que é onde as pessoas vão lhe auxiliar também a entender como você vai conduzir, tá, os teus mecanismos psicoemocionais para você se desvencilhar daquilo. Dentro da casa espírita a gente tem o acolhimento fraterno, onde a gente mantém essa didática com esses pacientes e essas orientações. E entre outras coisas que a gente pode fazer, né, nas questões do magnetismo, que aí está lá explicado nas aulas do magnetismo, que a gente corta neste nível, tá? E o terceiro nível é um nível mais densificado, onde existe uma obsessão da outra pessoa por você ou você para outra pessoa, certo? Ou de uma vinculação de um espírito que se aproveitou dessa contextualização e está obsediando uma parte ou os dois, certo? E aí tem que ser realmente a terapia desobsediativa, né? Desobsessão, tá? Porque de fato entra num eixo de estrutura, de densificação que precisa de uma abordagem, né, muito mais estruturada. Aí a gente entra com N recursos, como a apometria, né, como outras técnicas que a gente usa na condução dos processos, né, desobsessivos, tá bom? Então é importante a gente ter esse conhecimento e a gente saber que existem essas possibilidades. Por isso que as perguntas foram maravilhosas. Então, para finalizar esta temática, o que eu digo é o seguinte: a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente se envolve, né, para que a gente evite, né, a chance, né, de haver esse tipo, né, de problemática, vamos assim chamar. Eu tive a oportunidade em um dos trabalhos de conversar com um dos pacientes que foi muito interessante. A pessoa procurou por um outro motivo lá na casa, lá na Quinta de Luz, mas ele trouxe uma coisa que elucidou muito do que estava acontecendo com ele. Ele conhecia uma pessoa, um rapaz conhecia uma pessoa, e essa pessoa ela mexia com magia negra. E quando ele descobriu que essa pessoa mexia com magia negra, né, ele cortou de uma forma muito abrupta, né, porque ele ficou com medo e pulou fora. E aí a pessoa fez trabalhos de magia, né? Então, houve algumas problemáticas, né, de alta intensificação vibratória, e só, de fato, com os tratamentos que foram propostos para ele, foi que ele conseguiu se desvincular. E o que é bom nisso tudo? Porque fica o aprendizado, né? E também a gente tem a oportunidade de cuidar de N espíritos que se envolveram naquilo ali e que chegaram até a nossa casa, que é uma casa de amor, de acolhimento. E aí foi um trabalho muito bonito de se fazer, sabe? A gente não deseja isso às pessoas, mas a gente trabalha consciências, né, desses espíritos, dessas pessoas, para auxiliar sempre com a permissão de Deus. Então, assim, vamos ter cuidado, né? A intenção é tudo. A gente precisa validar esse tipo de coisa. Agora, cada um no seu tempo, cada um na sua consciência, cada um na sua forma de enxergar, porque tudo isso faz parte de um plano de aprendizado, né? A gente diz, né? O orar e vigiar não é a vida do outro, é a nossa vida. Mas nesse plano pedagógico, às vezes a gente experiencia algumas etapas na vida que geram algumas vicissitudes que não são problemas pelo problema. Aquilo ali é aprendizado, e esse é um grande aprendizado, tá? Outra pergunta muito bacana, certo? Eu estou olhando aqui para o tempo, porque, gente, essa live aqui vai render outra. Não tem como, porque são muitas perguntas e são perguntas maravilhosas da gente trabalhar essa temática. A outra pergunta é: Chico Xavier, ele conseguia conduzir de forma consciente e amorosa, através da sua conduta pacificadora e acolhedora, uma influência luminosa sobre as pessoas que lhe chegavam próximas, mesmo que essas pessoas estivessem em padrão de raiva ou de necessidades específicas, densificando elas. E aí recebiam de Chico Xavier uma onda magnética, uma onda vibratória que neutralizava a baixa frequência dessas pessoas, deixando as pessoas em estados de mais equilíbrio, de mais harmonia. Você pode explanar um pouco sobre isso? Posso. Inclusive, estamos aí no aniversário do desencarne nesse plano, né? A última vida de Chico Xavier,
foi justamente hoje que ele desencarnou, aniversário de desencarne dele. E eu até publiquei no Instagram, né, um postzinho agradecendo, porque o que eu aprendo com esse homem, minha Nossa Senhora, é impressionante. E assim, quem teve a sorte de conviver com Chico, isso, sabe, de N religiões, inclusive pessoas que, né, não comungam com religião nenhuma, dizia que era inevitável não chegar junto de Chico e não sentir algo bom, algo sublime, algo que elevava as pessoas, porque de fato, né, Chico, ele era um espírito muito evoluído, sabe? Ele tinha uma consciência muito elevada, ele tinha condutas de altos valores morais, tá? Porque de fato ele foi um dos grandes seguidores dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Então assim, encarnado, a pessoa que eu conheço no meu limitado conhecimento, depois de Jesus Cristo, mas dizer assim, encarnado, para mim Chico Xavier é a maior referência de conduta moral, tá? De amorosidade, certo? De ensino. Eu boto, quando eu viajo, quando eu me desloco em longas distâncias, né, ou em podcast, eu fico escutando, certo? Os vídeos de Chico Xavier, né, o programa Pinga Fogo, que ele respondia perguntas. E, rapaz, o cuidado, o amor, o respeito, a didática que ele usava para as pessoas já exemplificava a vida dele. Quando você lê o livro sobre a vida dele, você não tem como se apaixonar por um espírito desse, né? E eu tenho como referência algumas pessoas na minha vida, e ele é uma das minhas maiores referências. Então Chico, de fato, por ter essa vida, essa condução, e ser um espírito muito antigo, um espírito muito elevado, a frequência vibratória dele era muito alta. Chico conhecia os princípios cristãos e vivenciava os princípios cristãos. Chico conhecia a fundo, certo, a ciência espírita e a ciência do magnetismo. Ele tinha, inclusive, na mediunidade, de viver entre os dois planos. Então, sabedor de toda essa informação, obviamente que na consciência elevada que ele é, né, que ele só desencarnou, só morreu a carne, não foi o espírito, nessa consciência amorosa, a dinâmica dos fluidos que ele emanava é de muita alta vibração. Então, quem chegava junto dele, né, se beneficiava daquilo. Veja só, quando você tem uma pessoa de baixa vibração, uma pessoa de vibração mais elevada, certo? Essa vibração, ela vai entrar em contraposição com essa outra frequência. Mas a elevada, ela tende, por sua estrutura vibratória, a abarcar, certo? E minimizar o padrão magnético de baixa frequência. E Chico era de alta potência. Então as pessoas que chegavam junto dele, por si só, já se sentiam completamente diferentes, né? E assim é, né? Isso não é só Chico, gente, são todos nós. Tem dias que nós estamos bastante alegres, porque a gente chega no ambiente, a gente irradia essa energia, as pessoas, poxa, que bom estar do teu lado, que hoje tu está tão feliz, que coisa bacana, né? É tão bom quando a gente encontra pessoas assim, do mesmo jeito que a gente fica, né, sente um embrulho no estômago quando a gente encontra pessoas que reclamonas, que só brigam, que só são negativas, né? A gente que trabalha na caridade, a gente que tem esse olhar complacente sobre a vida, né? A gente procura estar junto para tentar levar amorosidade, acolhimento, mudar esses padrões, mas é difícil ficar ao lado dessas pessoas, muita gente não aguenta. E quando isso, né, permanece com essa pessoa, imagina um ambiente onde vivencia essa pessoa, onde trabalha essa pessoa, fica completamente densificado, né? E é difícil quebrar esses padrões. Lembra que na questão dos vínculos lá, a gente usou o orar e vigiar, a mudança da conduta, no nível mais leve, no nível moderado, os tratamentos magnéticos de fluidoterapia, de passe e tudo mais, certo? E no nível mais denso, a desobsessão, assim o é, para a gente ajudar essas pessoas, dependendo da frequência, a gente pega nome de pessoas, porque a gente, veja, quando a gente trabalha no amor, com amor e pelo amor, a gente quer o bem de todo mundo, então a gente de fato acolhe essas pessoas para tentar inspirar, porque ninguém muda ninguém, a gente procura inspirar, né, através das nossas frequências, das nossas atitudes,
né, uns aos outros. Não foi isso que a gente falou logo no início, da importância do nosso convívio social, que a gente aprende um com o outro, e como também falando no início, como todo mundo está no caminho do outro, porque tem um propósito, certo? Que a gente não fuja dos nossos propósitos, que a gente possa encarar e levar o que nós temos de melhor, porque assim a gente edifica isso em nós, aumenta o nosso padrão vibratório e, quiçá, a gente inspire outras pessoas a se tornar melhor, como o Chico Xavier fazia brilhantemente. Então, assim, Chico era a mais firme expressão de amor, certo? Onde o amor elevado é o sentimento mais puro que existe, então a frequência dele era extremamente alta, de alta frequência. Então, mas todos nós, certo? Cada um na sua condição, né, de consciência, de amorosidade, podemos influenciar aonde quer que estejamos. Né? Cristo nos convida a isso, para que a gente não fuja das batalhas, mas que a gente se transforme em pessoas melhores e ajude nossos semelhantes. Mas sempre aquela máxima que a gente brinca, né, que é o exemplo da máscara do avião. Primeiro bota em você para depois colocar no outro. Então primeiro se transforme em uma pessoa melhor para depois você poder inspirar outras pessoas. Né? E outra pergunta também sobre Chico, né? Não, é da mesma pessoa, certo? É que ele diz o seguinte: como conseguir, mesmo tendo bondade no coração, mas aquelas pessoas que possuem uma atitude mais firme, ao entrar em contato com pessoas de energia negativa, não permitir que essas energias lhes sejam impactadas de forma degenerativa? A resposta: procure viver feito Chico Xavier, procure viver feito Jesus Cristo. Lógico que eles estão muito longe de muitas consciências, né, que a gente acredita ter, mas a gente é essência divina, nós somos essência divina, nós temos a divindade dentro de nós. Então é questão de escolha, certo? Nós podemos elevar nosso padrão vibratório independente daquilo que se apresenta na nossa vida, independente, basta a gente tomar uma decisão. Veja, muitas vezes a gente está em baixa frequência porque a gente está rodeado de problemas, e esses problemas não acontecem por acaso, esses problemas têm um propósito, esses problemas podem advir de uma sintonia vibracional, como também o problema pode influenciar na minha sintonia vibracional, é uma via de mão dupla. Então, no momento de lucidez, certo? Faça uma oração, peça amparo, peça ajuda. A gente precisa entender que pedir ajuda não é uma atitude de fraqueza. Pedir ajuda é uma atitude de sabedoria, é de elevação. Eu vivo pedindo ajuda. Quando eu não estou bem, por algum motivo, eu digo, vem cá, vou fazer uma terapia, vou procurar um ombro amigo, vou procurar pessoas que eu respeito, que eu tenho carinho, que eu tenho consideração, porque eu sei que vão vir delas as melhores coisas e isso vai me fortalecer. Então é importante a gente buscar isso. Então todos nós temos a nossa forma de contribuir. E de que forma a gente não se densificar com essas energias é não dando eco delas no nosso campo vibratório, certo? É autoconhecimento, é autocuidado, é autorresponsabilidade, certo? É a gente buscar se transformar pessoas melhores. Óbvio que ao longo do dia a gente passeia por N sentimentos, N emoções, N pensamentos, tá? Mas qual é a nossa missão? Qual é o nosso cuidado? Onde é que está a essência desse vigiai, do orai e vigiai, certo? É que a gente, mediante o nosso discernimento, quando nos se aproximar esses sentimentos, pensamentos, né, que são de baixa frequência, a gente rapidamente adaptar. Isso é uma luta constante. Né? Ninguém vive em alta frequência, porque no nosso planeta, como eu falei logo no início, por isso que a importância de tudo que eu falei no início. O nosso planeta é um mundo de provas e expiações, onde a nossa estrutura vibratória ela tem uma limitação, tá? E todos nós estamos aqui, dentro dessas provas e expiações, para num aprendizado pedagógico. Então a gente vai ser visitado. Lembra que eu falei no início que existe esse mar de onda de emissões, de sentimentos, de emoções advindas de diversos pensamentos, e que a gente vai captar conforme o nosso padrão vibratório. Então, se você quer uma vida mais próspera, se você quer uma vida elevada, eleve. Certo? Isso, gente, independe de qualquer condição. Porque eu vejo um mais simples e ignorante tendo condutas de respeitabilidade, sabe? De condutas de elevadas considerações, e vejo pessoas de altas condições tendo condutas extremamente deploráveis. Então isso não tem nada a ver com isso, tem a ver com isso. Tem a ver com isso, certo? É a conversa da minha consciência
dos meus neurônios, da minha essência espiritual, com minha essência amorosa, com minha base divina. Então, quando eu coloco, o que eu falo sempre, né? Quando eu coloco o coração como filtro, eu sei, indistintamente do meu intelecto, porque isso tem a ver com a nossa essência. Eu sei o que a gente deve ou não deve fazer. Então, se eu sei, todo mundo sabe. Então, a gente coloca o coração como filtro, né? E possamos uns aos outros nos ajudar e buscar dentro da nossa vida, tentar o máximo possível frequentar esses sentimentos mais elevados ao longo do dia, para que a nossa frequência ela se eleve mais. E eu entender que, por isso que eu falei no início, que nós somos uma individualidade, nosso espírito é individual, que nós temos o livre-arbítrio, né? Que nós temos uma vida plural, né? De múltiplas reencarnações. Nada que acontece comigo é por acaso. Então, as coisas que estão acontecendo, existe um propósito. Então, quando eu tenho essa perspectiva ampliada, esse entendimento, veja como as coisas se tornam mais claras, né? Ficam mais fáceis da gente entender, e a partir do momento que eu entendo, que eu compreendo, fica mais fácil de resolver. E aquilo que não pode ser resolvido, certo? Nesta fase de vida, resolvido está. E aí vem o que? A resiliência, né? A humildade, a autocaridade, para que a gente trabalhe em nós esses sentimentos elevados de consciência, entendendo que nós somos espíritos, que a nossa vida é eterna, que a gente vai ter reencarnação pra caramba ainda, para vivenciar, porque se estamos todos nós aqui nessa live, nesse planeta, é porque nós temos N encarnações ainda para viver. Que bom que a gente vai ter a oportunidade de se encontrar e juntos aprender uns com os outros, e a gente construir, cada um no seu tempo, que aí sim, eu espero que as pessoas não percam tanto tempo, né? E essa questão do tempo não é um peso, certo? Até porque o plano espiritual nem tempo tem, tempo é uma questão corporal, física, estrutural, certo? Então, que a gente possa usar do nosso expediente cotidiano para transformar, sabe, as nossas atitudes com discernimento, sem peso, com leveza, mas com consciência. E quando a gente tem consciência, a leveza já se instala, né? É uma coisa impressionante. Vamos lá, veja, são 9 horas, eu vou continuar falando até o Instagram me derrubar, e a gente se encontra na próxima live, viu? Tá muito gostoso mesmo. Outra pergunta: a nossa sintonia vibracional tem influência ou é responsável diretamente pelos acontecimentos em nossa vida? Pergunto isso porque já passei por situações sucessivas de grandes dificuldades no momento em que minha sintonia estava conectada com baixas vibrações, e do contrário também ocorreu ao acontecer coisas maravilhosas e gratificantes no momento em que minha sintonia estava mais elevada, certo? Ou seja, né, quando a pessoa emocionalmente estava, né, emocionalmente que eu digo no sentido de sentimento, de pensamento, de consciência, né, sintonizado, né, com a frequência mais elevada, as coisas boas vêm, porque é sintonia, tá? E quando a pessoa estava numa densificação, as provas se apresentam. É mundo de prova e expiação, a gente vem espiando. Daqui a pouco vem as provas para nos testar, né? Eu acho muito interessante, tem uns textos que passa aí na internet, que diz assim: quando você pede paz, Deus vai parar todos os problemas do mundo para você ficar sossegado? Não. Deus vai lhe dar a força, o discernimento e o problema para você conviver com ele, para você entender como reagir diante dos problemas. Tá? Outras perguntas, vou trabalhar tanto isso, por isso que eu queria que essa live hoje durasse muito tempo, porque tem tanta coisa boa para a gente falar. Então veja, a sintonia de fato define, tá? as nossas ocorrências, mas lembrando, nós somos espíritos, certo? Com um planejamento pedagógico de reencarnação. Então, quando a gente vem para cá, a gente vem com propósitos evolutivos, tá? De níveis, de escalas, que não dá para evoluir tudo de uma vez, certo? A gente não tem essa condição, porque é muita coisa para a gente despertar pela nossa estrutura que se encontra hoje na nossa consciência. Então a gente vem com algumas programações. Então tem coisas que vão ser inevitáveis, né? E que fazem parte desse grande aprendizado. O que a gente precisa? Ter a consciência, né, disso tudo, para que a gente possa ter o preparo, certo? Psicoemocional para enfrentar isso de uma forma que, quando se apresentar o problema, ele não me deixar ser vencido pelo problema, certo? Mas sim buscar resolvê-lo,
tá? Então, essa consciência espiritual, nós tendo ela, a gente vai ter uma perspectiva de resultado muito mais rápido do que as pessoas que simplesmente não têm e que acham que tudo é o acaso, que acham que tudo é má sorte, acham que o outro é só boa sorte, né? Que entra nessa vitimização, nessa frequência baixa e cada vez vai se afundando, aumentando os problemas. A coisa, eu escuto tanto assim, mas menino, eu resolvi o problema, o problema vive me perseguindo, a coisa vive se repetindo. Claro, você ainda não entendeu o para que aquilo está acontecendo na sua vida. Quando você entendeu o para que, certo? E você realmente amadurecer, né, acolher, compreender e começar a discernir, é feita escola, né? Que a gente vai crescendo a cada ano, aprendendo novas coisas. Porque não existe castigo, gente, não existe punição. Deus é amor, pelo amor de Deus. Deus é amor, Deus não nos castiga. A nossa consciência nos cobra. E a gente faz projeções em cima da nossa cultura, da nossa consciência. Mas de Deus só vem amor. Essas provações são propósitos para que a gente amadureça e possa passar de ano em ano nesse processo evolutivo como é na escola. Aqui é uma grande escola pedagógica. Então a gente precisa ter essa perspectiva, né, de entendimento. Por isso aquelas falas no início. Tá? Então assim, é muito importante a gente refletir, né, sobre essa questão da sintonia. Recentemente... 9 horas de ter uma pergunta. Tá. Obrigado, filho. Não. Recentemente eu republiquei, né, no Instagram uma frase de Allan Kardec, né, o nosso codificador da doutrina espírita, que dizia: você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que rege os destinos. Tá? Partindo disso, a gente pode também afirmar que assim também é conosco. Iremos receber exatamente o que a gente der a nós mesmos. Ou seja, o cultivo dos nossos pensamentos, o cultivo dos nossos sentimentos, o cultivo das nossas emoções, as nossas escolhas, que vão levar a atitudes. Tá? Isso vai definir se a nossa vida vai ser próspera ou não. Se a nossa colheita ela vai ser feliz ou infeliz. Então esse cuidado, certo, que a gente precisa ter. Então todas essas perguntas têm um encadeamento que uma vai complementando a outra, percebe? Por isso que eu botei nessa sequência. Que em cada uma eu vou explicando cada coisa. E elas vão se somando, né, nesse conhecimento. Então assim, quando a gente entra de fato nessa busca, certo, desse autoconhecimento, de conhecer as nossas potencialidades, as nossas limitações, trabalhar para que a gente diminua as nossas limitações e aumente as nossas potencialidades, seja elas quais forem, certo? Sobretudo vencendo os instintos, transformando no sentimento, sobrepondo o orgulho, a vaidade, trazendo a humildade e a caridade. Se você pega faz disso uma equação, tudo que advir, certo? Ela se torna, vamos dizer assim, ela tem a possibilidade de a gente resolver com mais propriedade e com menos problemática. Tá? Agora, é fácil? Não, não é fácil. É fácil seguir o que Jesus disse, amar os outros como eu vos amei, né? No nível de Jesus é o que ele deseja, que nós vamos chegar lá, através das múltiplas reencarnações. Mas nesse padrão não é fácil. Mas a gente precisa começar, a gente precisa se esforçar. Não, amar a quem nos é simpático é fácil. O meritório é amar os nossos inimigos. O amar os nossos inimigos não é conviver com ele. Se a gente tiver elevação e puder, ótimo. Mas se a gente puder não emitir um sentimento negativo para essas pessoas que nos fazem mal, já é maravilhoso, já é um avanço da nossa consciência evolutiva gigantesca. E se ainda assim a gente puder doar a essas pessoas os nossos maiores desejos, que é emanação magnética, né, através de oração, através de mentalização, para o bem do outro, certo? Isso já mostra que a gente está no caminho certo. Agora, não fica aí, sabe? Ah, mas eu não consigo. O não, você já tem, certo? Então não entra nessa. Eu vou perseguir até conseguir. E às vezes a gente leva a encarnação inteira para resolver uma problemática. Certo? Então, assim, o importante é não ficar parado, porque a gente não veio aqui, certo? Só para olhar para o céu. A gente veio aqui para se desenvolver, tá? Olhar para o céu faz parte dessa expansão de consciência, para entender que nós somos conectados com um grande todo e que nos inspira pela sua beleza,
né? E nos faz muito bem quando a gente olha para o céu, né? Quando a gente olha para a natureza, quando a gente convive com essas energias saudáveis, salutares, né? Então, assim, o que a gente puder nos trabalhar nesse sentido, numa luta diária. E o segredo é, pega aquilo que mais te incomoda, vai trabalhar, agora para de reclamar, para de dar importância demais a ela, acolha, respeite, mas não faça ela crescer mais do que ela é, certo? Pelo contrário, cresça sobre ela. Cresça porque a sua consciência, a nossa consciência, advém de uma essência divina. Então a gente tem tudo possível para conduzir a nossa vida de forma que a gente consiga resolver essas problemáticas. Porque se foi colocado, não é por castigo, é para aprendizado. Então, se a gente tem essa percepção, veja como as coisas se clareiam, né? Então, assim, não se desmenospreze, só não se menospreze, certo? Não descredencie a força das problemáticas, mas se credencie, se valorize diante de tudo que advém. É assim que eu procuro fazer na minha vida. Você consegue? Nem sempre. Muitas vezes não. Certo? Para isso eu conto, como eu falei, recorro a diversas ajudas. Caio, mas tenho força para levantar. E quando não tenho força eu peço e chega. Porque batei-se vos a porta, ela vos abrirá. Pedi, obtereis. Não tem uma vez que a gente não peça, que a gente não se conecte, porque ele está conectado com a gente o tempo todo. Mas não tem uma vez que a gente não se conecte com Deus, que ele não atenda aos nossos pedidos, sobretudo quando é a força para a gente levantar e seguir em frente. A gente sempre vai receber. Tudo no seu tempo de aprendizado. Se demora às vezes chegar aos benefícios, é porque a gente precisa experienciar aquele tempo para amadurecer o aprendizado. Porque a partir do momento que tem um aprendizado, cessou a prova, porque não existe castigo. Deus é amor em essência, tá? Então, o importante é sempre buscar ouvir nosso coração, certo? Esse grande filtro, né? Com consciência e com discernimento. Vou seguir, 9h10. Ninguém ainda, não vi aqui ainda o tempinho ainda que falta 1 minuto, que às vezes a live avisa. Falta 1 minuto, aí a gente encerra, tá? Vou seguir. Outra pergunta. Por muitas vezes atraímos o que mais temos medo. Não é assim? Sim, certo? O medo, ele paralisa, né? Nós fomos feitos para evoluir, então já contrapõe, certo? Ou seja, nós fomos feitos para expansão, para movimento, e não para paralisia. E o sentimento de medo é um sentimento que a gente fica renitente. A gente fica vibrando nele. Opa, vibrando. Sintonia, vou trazer, vou me aproximar de quem está na mesma frequência. Então as pessoas, os fatos que vão acontecer na minha vida são para que aquilo ocorra com uma certa constância, até que eu aprenda a conviver e superar aquela minha dificuldade, né? E se existe um medo, é porque existe algo que precisa ser resolvido dentro de nós, né? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa seguir, para que a gente esteja inteiro, porque o medo ele nos divide, né? Porque a gente fica na dualidade de fazer ou não fazer tal coisa, certo? A gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas assim, eu coloquei uma coisa aqui que é muito interessante. A gente precisa buscar, certo? Essas resoluções diante do medo, para que, assim, desde o mais simples, certo? Acolhimento em relação à questão do medo, certo? Até a maior problemática, porque muitas vezes o medo advém de um trauma acontecido nesta vida, em alguma fase, alguma idade da nossa vida, ou de vidas passadas que a gente não sabe, né? Não é provas e expiações, né? A consciência trabalhando para a evolução diante da necessidade de aprendizado. Então, ocorreu algo conosco, algum trauma, que ficou registrado em nós, e esse medo representa, certo? Esse termômetro do qual a gente precisa olhar para aquele fato e trabalhar naquilo, porque senão ele vai continuar se repetindo na nossa vida e a gente vai atrair os semelhantes nisso. É muito interessante, eu vou falar na próxima live, que tem a ver com outras perguntas, mas veja, os códigos binários, a inteligência artificial da internet, é muito interessante. Ele coloca para você, mediante todas as suas curtidas. Então, as informações que vão vir para você é tudo aquilo que você gosta, né? Aquilo que você curte, aquilo que você passa mais tempo olhando. Então, eles são inteligentes, eles vão vivenciando. E para poder vender as propagandas, para poder captar sua intenção, eles vão botar só as coisas que você
tem interesse. Da mesma forma é a vida. Aquilo que detém o nosso foco vão acontecer exatamente, certo? As rotinas pertinentes àquilo que a gente define o nosso foco. Então, se a gente não trabalha essa estrutura de medo, certo? Aquilo vai ficar renitente até que a gente desperte, certo? O entendimento necessário, e aí deixa de ter o medo, porque existe o entendimento. A partir do momento que tem o entendimento, a gente sobrepõe a consciência, né? A inteligência, e aquilo se extingue, né? Vai vir uma vez ou outra como prova, mediante como foi o teu amadurecimento em relação àquilo, mas aquilo deixa de ter o peso que tem para cada um. Eu, por exemplo, desenvolvi um medo muito grande quando eu estava na UTI, certo? Não era um medo de morrer, era outro tipo de medo, mas aí eu já comentei até em uma live, mas na próxima live eu comento, certo? E eu venho trabalhando essa questão do medo, porque ele aparece para mim de diversas formas, né? Vem grandes gatilhos de outras perspectivas para me trazer a oportunidade de olhar para isso. E eu estou fazendo terapia para isso, né? De uma forma muito tranquila. E estou conseguindo entender os mecanismos e de onde vem. Porque a Covid lá, o que eu passei, foi só um gatilho. Porque lá o medo se estabeleceu lá, né? Ele se amplificou. Foi uma lupa que botou num sentimento, numa perspectiva que eu já tinha dentro de mim, que eu não olhava. E que aquilo, uma das coisas que me aconteceu, para que eu pudesse olhar para ela e respeitar ela e tratar ela, ou seja, me tratar. E eu estou buscando. E enquanto eu ainda não resolvi, é muito interessante, porque o medo ele se apresenta em diversas vertentes, não só na questão de saúde, não só na questão XYZ, que depois eu abro para vocês. Para mim, cada vez mais que amplia minha consciência em relação a isso, fica muito natural falar com isso, e é bom, porque às vezes a gente se espelha no outro, né? Longe de mim de querer ser qualquer tipo de exemplo, mas os exemplos proporcionam perspectivas de visão, né? Então, assim, é muito interessante, sabe? Porque essa problemática do medo, ela vem ou registro, né, perispiritual, vindo de outras encarnações, ou dessa mesma, alguma coisa que aconteceu nessa, e que a gente precisa olhar e tratar, tá? Então, assim, uma pergunta fantástica, gente, fantástica, fantástica mesmo. Seguimos? Seguimos. Vamos lá. Ó, essa pergunta é bacana. Não sei se vai dar tempo de falar sobre ela toda, mas vou tentar. Veja que pergunta massa. Pessoas ansiosas sofrem influências espirituais? Pessoas ansiosas sofrem influências espirituais. Interessante que a Organização Mundial de Saúde, há alguns anos atrás, falou que a ansiedade, certo? O estresse, a depressão são problemáticas psicoemocionais que têm ganhado grande volume, e sobretudo com o advento do Covid, e isso se, sabe, tomou uma escala grande. Muitos que eram pouco em pessoas, ele se amplificou, outros que eram de médio ou grande, ele se intensificou. Então, veja que pergunta bacana para o momento que a gente está vivendo. E aí eu escrevi essa pergunta e consultei, né, até outro dirigente nosso, porque é um psicólogo, e aí eu queria de fato trazer uma resposta adequada. E eu escrevi essa resposta para respeitar, né, o cuidado com a coerência que a resposta tem. Então eu vou ler o que eu escrevi, mas a gente vai conversar sobre ela. Eu botei assim: resumidamente, a ansiedade é uma reação natural que todos nós podemos sentir. Tá? Se é natural, né, tá dentro de nós, uma coisa que cada um aqui não está imune a ela. Ela é marcada pela preocupação com algo negativo ou positivo que pode ou não ocorrer. Ou seja, você sai do presente para viver no futuro. Porém, se essa preocupação se tornar constante e de forma intensa, pode ser bastante prejudicial à saúde. Por exemplo, se você vai fazer uma entrevista de emprego, se vai fazer uma prova de um concurso, né, que deseja muito, tá? Se vai conhecer alguém que tem uma estima, que tem interesse por essa pessoa, é natural a gente ficar um pouco ansioso, né? Agora, num pequeno espaço de tempo. Mas
que não atrapalhe em nada o nosso cotidiano, né? É um pequeno espaço de tempo. Porém, se a pessoa não consegue manter as suas atividades cotidianas, certo? Por ficar em constante preocupação com algo que pode ou não acontecer, ou seja, viver lá no futuro, que pode ou não acontecer, é necessário, de fato, procurar a ajuda de um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, né? De forma que promova o seu retorno ao estado de equilíbrio, tá? Alguns estados de ansiedade podem provocar irritação, insônia, cansaço, dores no corpo, falta de concentração, arritmia cardíaca, fobias, síndrome do pânico, e entre outras problemáticas, tá? Em relação à influência espiritual, temos que ter muito cuidado ao avaliar, pois não existe uma regra, tudo depende de vários contextos. Mas de uma forma geral, existem sim influências espirituais que podem levar aos estados de ansiedade. Como também é uma via de mão dupla, né? A ansiedade abre uma brecha para a atração de espíritos obsessores, que são atraídos por essas frequências que pode ou não desencadear numa obsessão, desde a mais simples até uma mais intensa. Por isso buscar ajuda eu botei bem grande, viu? Letra garrafosa, sabe? Bem grande. Por isso que a ajuda é importantíssima, certo? Que a gente procure. Pois temos nossos guias e protetores que atuam em nosso benefício, sobretudo quando nos movimentamos em busca da harmonia e manutenção da saúde, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Eu vou comentar uma coisa com vocês. Eu tive Covid há um ano, né? Saí no dia 2 de junho. E aí venho tratando, né? As sequelas que a Covid me impôs, tá? E sobrepondo todas elas. Estou mandando ver sobre todas elas. Uma coisa que eu sempre fiz, que sempre amei fazer e que é quase uma terapia para mim, é correr. Eu gosto de correr sozinho porque eu gosto de pensar, né? E aí eu vou muito ali na Jaqueira, porque como não tem tráfego de veículo, eu posso pensar e posso correr ali com tranquilidade. E aí a corrida ficou muito distante, porque eu saí do dia 2 de junho de 2021, lá do hospital, sem falar e sem andar. E um ano depois, eu me inscrevi como um presente, como um marco, até publiquei aqui no Instagram, a Corrida das Pontes, que é uma das corridas difíceis de você fazer, porque tem os graus de elevação. E eu estava mega feliz que ia buscar a minha primeira corrida depois dessa problemática toda. E na noite anterior, eu tranquilo assistindo o filme, daqui a pouco uma palpitação, um coração palpitando, eu suando. Eu disse, meu Deus, o que é que eu tenho? Eu estava com uma leve inflamação na garganta, que me preocupou um pouco. Eu disse, poxa, como é que eu vou correr amanhã com essa garganta? Mas eu vou, quero saber, eu vou, eu me programei, eu vou. Né? Disciplina, né? Disciplina. E aí, mas disciplina com consciência, né? Porque às vezes a disciplina sem a consciência pode trazer problemas maiores. E aí, eu parei assim, fiz, eu já sei porque eu estou isso. E meu subconsciente estava trabalhando para me detonar, certo? E eu estava com arritmia por um processo de ansiedade por conta da corrida. Veja que coisa, uma coisa que eu estava com muito tesão em fazer, com muita vontade de fazer, certo? Vibrando, feliz, porque eu sabia que eu ia conseguir, tá? Me preparei para aquilo, ia ser um marco para dizer, tchau, que passou, né? Das partes ruins, mas as partes boas da Covid e de todo o aprendizado continuam comigo com muita gratidão. Eu tive isso, tive essa palpitação. Veja só, eu nunca tive isso na minha vida. Então o corpo, né, responde a estímulos do subconsciente, né, porque teve coisas ainda não resolvidas. Aí fui dormir, não consegui dormir direito por conta da garganta e por conta dessa palpitação. Me acordei no outro dia bem cansado. Me acordei bem cedo, dormi pouco e fui correr. Durante a corrida, sabe, toda essa história de um ano, ela veio maravilhosamente bem. E isso me alimentava, né? Me alimentava buscar essa vitória sobre o corpo, o respeito que eu tenho a esse ser material que me é emprestado para o meu processo evolutivo. Buscava trabalhar minhas emoções, a superação, certo? Olhar para o que é próspero e não ficar na problemática, tá? Porque o pulmão ainda não se restabeleceu todo, a minha estrutura física ainda não se restabeleceu toda. Eu estou ainda fazendo uma série de ações para regular, né, todas as sequelas que foram deixadas. E consegui fazer a corrida e sair emocionadíssimo,
certo? De ter conseguido correr a corrida inteira num tempo abaixo do que eu tinha me programado, sabe? O sol foi muito forte, então são vitórias. Então assim, quando a gente se programa para buscar o êxito, a gente vai conseguir. Se eu tivesse conseguido correr todo, eu ia caminhar, mas eu ia terminar, eu ia concluir o meu objetivo, né? Porque a gente não pode perder o foco, certo? Sempre avaliando as minhas condições, porque o discernimento ele precisa sempre existir para não aumentar uma problemática, né? Então assim, quando a gente entra nessa perspectiva da ansiedade, a gente tem que entender que nível de ansiedade ela atua na minha vida. Se ela é algo que eu consigo conviver sem atrapalhar meu cotidiano, massa. Mas se atrapalha, vou buscar ajuda, sabendo que essa ansiedade ela também vai descarregar dentro de mim uma carga hormonal com respostas magnéticas, respostas vibratórias, né? Eu vou atrair espíritos, certo? De mesma frequência o tempo todo, mas não só por conta da ansiedade, porque é a lei da sintonia. Tá? A nossa vida, nós, como diz a lei da codificação, nós somos o tempo todo influenciados por espíritos. Então, se a gente eleva a nossa sintonia a patamares maiores, nós vamos entrar em sintonia com o espírito de mesma frequência, ajudando os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, a entrar num campo vibratório que aquilo vai tomar uma proporção luminosa. E do contrário, eu vou receber, certo, um impacto, a influência, a interferência de espíritos contrários ao bem que vão me puxar para uma estrutura de sofrimento, né, de infelicidade. Então veja como é a responsabilidade com um sentimento, né, tão interessante quanto é os processos emocionais, nesse caso que a gente fala da ansiedade. Então sim, certo? Pessoas ansiosas sofrem influências espirituais e influências espirituais também provocam em nós a possibilidade de despertar um processo de ansiedade em todos os níveis. Por isso que assim, lembra que eu falei que as perguntas estão fantásticas, estão maravilhosas, e tudo isso tem a ver com a lei do magnetismo, certo? Com essa ciência, né? Porque são sintonias, né? E o magnetismo, nas outras lives que eu falei o que é o magnetismo, como se processa, como trata, tá? Tudo isso tem tratamento, certo? Que bom. Gente, Deus nos deu essa oportunidade de nos desenvolvermos, tá? E a gente, através das nossas capacidades, do livre-arbítrio, do desenvolvimento intelecto-moral, a gente vai achando as soluções para tudo. Porque a nossa vida é próspera. Se ainda não é, porque a gente ainda não encontrou o caminho de ser. Então se esforce para que ela seja. É uma questão de tempo e de esforço, de foco. Porque tudo que se apresenta para a gente, enquanto oportunidade de aprendizado, já está dizendo, né? É para nos tornar pessoas melhores. Então sai vitimização, sai reclamação, vem acolhimento, vem aprendizado, vem oportunidades para que a gente se desenvolva, né? Então foi uma pergunta assim muito bacana. Estou muito feliz com todas as perguntas, como eu estou feliz aí com o Instagram que está deixando a gente falar, tá? E aí eu tenho uma série de outras perguntas, ó. Começou aqui a apontar o timing aqui que vai encerrar. Então vejam só, gente. Poxa, que coisa boa. Que noite de grandes aprendizados, de grandes trocas. Teve pergunta aí, eu vou salvar a pergunta. Vinícius, meu filho, já anotou. Eu vou salvar essa pergunta e vou botar nos questionamentos da próxima live, tá? Porque tem muita coisa boa para a gente conversar. E eu vou trazer um mapa de consciência para a gente trabalhar na próxima live, que vai abrir muitas oportunidades. Diz, filho. Já passou 25 minutos das 9 horas. O Instagram está sendo bom com a gente hoje. Veja só como são, o que é intenção, o que é sintonia, o que é vibração. Eu comecei dizendo que eu queria tanto que hoje a gente tivesse a oportunidade de falar mais, tivesse mais tempo para a gente fazer uma troca maior, que o Instagram atendeu a nossa sintonia vibracional. Veja que coisa maravilhosa, né, filho? Coisa maravilhosa. Como a vida responde, né, aos nossos bons propósitos, aos nossos bons desejos, né? Então assim, vai encerrar, porque o óculos aí fica meio embaçadinho, eu querendo ficar mais jovem, né, sem óculos. Então, gente, ó, bacana, ó, foi muita coisa, muita informação, muita perspectiva para a gente refletir,
certo? Não tem verdade nenhuma aqui, aqui tem percepções para que a gente, cada um na sua dinâmica, no seu nível de conhecimento, né? Que tem pessoas aqui que têm muito mais conhecimento que eu, que pode contribuir muito, né? Então mande perguntas para a próxima live para a gente deixar rico esse trabalho, certo? Curtam, compartilhem, a gente vai publicar aqui no Instagram, vai estar lá no YouTube, curte lá para que esses tempos também se ampliem, tá? E a gente possa ter mais trocas, né? Hoje eu tô, sabe, em júbilo mesmo, eu tô muito feliz, de verdade. Obrigado, gratidão a vocês, tá? Por essa troca de energia, por essa sintonia, né? É vibração, né? Então a gente tá aí nesse aspecto aí de conhecimento, dessa troca, e vamos junto construir uma linda história, né, de aprendizado e desenvolvimento de consciência, né, dessa perspectiva amorosa aí que a gente tem dedicado, né, o nosso tempo com muito carinho, com muito respeito, com muita ética, com muito amor, de verdade. Gente, vocês não fazem ideia, né, do quanto a gente vibra, né, no amor quando a gente vem fazer essas lives, tá? Então, obrigado, um beijo no coração de vocês, que vocês tenham uma semana onde as vibrações de vocês estejam em elevação, em sublimação, em conexão com o plano mais alto luminoso, para que a vida de vocês tenha mais saúde, que a vida de vocês tenha mais harmonia, que tenham mais prosperidade, e assim a gente possa elevar essa frequência do planeta, fazendo dessa frequência possibilidades de convivências cada vez mais felizes e preparando esse grande planeta para as outras gerações que vão vir, inclusive nós, nas próximas reencarnações. Que a gente possa construir mundos melhores para os nossos e para nós mesmos, seja nessa encarnação ou em outras, tá bom? Beijo no coração, gratidão, fiquem com Deus, uma boa semana e até a próxima live, tá? Obrigado.